mas Memórias de Ontem é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. Eu acho esse filme assim, nossa, fantástico, cara. Eu acho a sensibilidade do Isao Takahata nesse filme a mais incrível, assim. Eu adoro a forma como o Takahata desenvolve o conceito de memórias no filme. E porque é algo que você. Eu parei pra pensar muito mais nessa segunda vez reassistindo o filme. Eu reassisti o filme ontem. E exatamente essa questão de que a gente se lembra muito mais da dor, da perda e do trauma do que é bom, né? Porque o que é bom é algo que passa. É meio aquela coisa de que assim. Quem apanha lembra, né? Porque você vê o filme desde o começo trazer esse constante paralelo entre a infância e o presente, né? Aquele lado mais lúdico, representado não só pelos visuais, de quando a personagem era jovem, mas também pelo momento da vida que ela se encontrava. E isso ser chocado com esse mundo muito mais concreto e inseguro e perturbado, que é o que ela está vivendo hoje em dia. E eu acho fantástico, assim, a forma como ele demonstra exatamente esse processo que ela tá revisitando, ela tá tentando se reconciliar com a criança que ela foi um dia, com a criança que talvez ela ainda sinta que seja. Uhum. E você vê ela tentando justificar muitas das coisas que aconteceram com ela, sendo que não necessariamente é culpa dela. Sabe, os erros que outros cometeram contra você não tem que definir quem você é, porque não Uhum. foi você que errou em primeiro lugar. O pai dela dando um tapa na cara dela, a mãe impedindo ela de seguir o sonho de fazer uma peça de teatro, as irmãs meio que menosprezando ela e sendo meio mesquinhas, e a relação dela com outras crianças na escola. E também, às vezes, erros. Ela se culpa muito por não ter tratado tão bem um menino que era meio isolado da sala, Meio excluído, meio né? excluído. Só que também, cara, ela era criança. Ela também estava passando por muitos problemas e ela não tem culpa de não ter agido da melhor forma naquele momento, mas é algo que ela Uhum. carrega. Uhum. E eu acho fantástico, assim, a maturidade com a qual ele desenvolve isso, sabe? Uhum. Porque ela fica se questionando, será que eu realmente sou uma pessoa boa? Será que o que eu tô fazendo da minha vida é realmente o certo? Ela sente que o tempo dela tá passando, sabe? Ela Uhum. tem 27 anos já e ela não tem certeza do que ela tá fazendo, ela não sabe que carreira ela tá seguindo, se ela continua no trabalho, se ela vai pro campo, se ela se permite amar ou não, se ela se ama como pessoa. E eu acho que é um filme também que mexe muito comigo pelo momento da vida que eu tô, né? De às vezes, sabe, ter uma insegurança do que eu tô fazendo, não ter 100% de certeza, de enxergar o que eu faço como um trabalho também, Uhum. e ter medo de estar tomando o caminho errado, ter Uhum. medo de me abrir para muitas questões. Eu acho que é um filme muito lindo, eu adoro a trilha sonora. E, puta, aquela cena quando ela sai com o carinha que ela tá meio que se afeiçoando Uhum. e uma outra amiga. E aí eles falam aquela frase lá, né? Tipo, pô, se hoje não for bom, você terá amanhã. Se amanhã não for bom, você vai ter outro dia. Se não for bom, vai ter mais um. Mas vai dar tudo certo, sabe? Uhum. Sempre tem um amanhã. E, puta, isso mexe muito comigo, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionado assistindo esse filme. E é o meu favorito do Takahata, o meu favorito do Estúdio Ghibli. É um filme fantástico. Eu acho que é um filme que você tem que ver nos seus 20 e poucos anos. Assim, se você nunca viu, você tem que ver nessa época da vida, porque se você ver antes disso, o filme não vai ter o mesmo significado, não vai ter o Sim. mesmo peso. Porque eu mesma, eu já tinha assistido Memórias de Ontem, só que eu assisti com 14 anos, assim. E eu lembro que na época eu achei o filme muito chato, porque eu não via sentido nas coisas que ele tava botando na tela. Tipo, ela lembrou quando ela era criança, aí. Porque justamente eu ainda tava passando por esse processo de amadurecimento. E aí depois que eu vi, quando eu reassisti depois de adulta, cara, eu chorei tanto.
E uma coisa muito singular da experiência de assistir Memórias de Ontem é que ele não é um filme de grandes acontecimentos, né? Ele não tem nenhum grande conflito, ou um grande personagem, ou um antagonista ou um antagonismo muito presente. Ele é muito sobre essa reconciliação intimista da personagem com ela mesma, né? Sobre se reconciliar com a sua criança interior e permitir com que aquele otimismo, aquele altruísmo com que você via a vida quando você era criança, continue a te guiar hoje em dia, sabe? Não é um filme que vai ter algum acontecimento muito explosivo, ele é muito contido. Por isso também que por muitos ele é considerado às vezes um filme meio chato e parado. Mas é um filme que mexe muito comigo. Eu acho que se você mergulhar no filme de cabeça, e principalmente se você assistiu esse filme nos seus 20 e poucos anos aí, vai mexer, sabe? Não tem como não mexer, porque é um momento onde você tá se questionando sobre tudo. Será que eu sou um adulto? Será que eu ainda sou um adolescente? O que eu tô fazendo tá certo? Será que eu não deveria ser mais bem sucedido, ter chegado mais longe? O que eu tô fazendo, sabe? Você sente que é um momento onde, pros outros, na idade que você tá, você já deveria ser alguém. Mas você às vezes tá mais perdido do que você jamais esteve. E eu acho que é um filme muito sobre entender que tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é lindo. Puta, eu acho esse filme Aquela ideia também de maravilhoso. que são as pequenas coisas que moldam a gente, de que, tipo, o que a gente é hoje em dia é fruto de, tipo, pequenas coisinhas que foram acontecendo ao longo dos Sim, anos e que tudo isso culminou pra ser quem a gente é hoje. Porque eu acho que foi uma psicóloga que eu ouvi ela falando que, tipo assim, os pais não sabem quando os filhos. Quando surge um trauma na vida do filho. Porque muitas vezes são coisas pequenas, às vezes não precisa ser algo tipo uma violência muito grande ou uma negligência muito grande. Às vezes é algo que mexeu com você e que você nunca conseguiu esquecer. quando ela ouve a mãe falar pra irmã que ela não é normal, sabe? E aí você vê que aquilo marcou ela até hoje. E ela contando, e ela às vezes contando, por exemplo, quando o pai bateu nela também, ela dá um pouco de risada contando pra menina, porque tipo, não, mas foi só essa vez. Porque ela também não quer encarar o trauma que aquilo gerou, né? E é exatamente esses momentos. Talvez ela seja uma pessoa mais fechada hoje, que tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar com seus sentimentos, porque quando ela demonstrava eles, ela era julgada. Caçoavam dela e hoje ela não, ela aprendeu a se fechar como um mecanismo de defesa, né? Não, quando ela fala do trauma dela com frações na escola, eu me identifiquei muito porque, cara, eu era uma criança que eu tinha dificuldade em exatas, no modo Nossa, nem me geral. fale. E, nossa, eu lembro de noites traumáticas de eu chorando com meu pai na mesa de jantar e ele tentando me fazer entender. Meu pai não tava sendo grosso comigo nem nada, mas eu lembro do trauma que foi pra mim porque eu me sentia tão burra, porque eu Não, não conseguia entender. logaritmo de matemática e estequiometria de química são duas matérias que eu lembro até hoje o nome, porque são duas coisas que me traumatizaram. Eu me sentia estúpido, eu me sentia burro, um ser humano burro, porque eu não conseguia entender essas matérias. Eu nunca consegui entender. Eu não sei, até hoje eu não sei, mas eu lembro o nome, logaritmo e estequiometria, porque são duas coisas que quando eu nunca consegui entender e que me marcou. Eu sinto que eu não vou esquecer. É. E é muito sobre isso também, né, o filme. Você é moldado por essas certas questões e essas coisas te marcam. E você vê como, tipo, leva tempo pra você se reconciliar com isso que passou, sabe? Com essas coisas que aconteceram. Tipo, ela tem 27 anos e ela ainda tá pensando no menino que ela pode ter destratado quando ela tinha 8 na escola. É que isso torna ela uma pessoa ruim, uma pessoa mesquinha, talvez, e ela fica, ai, mas será que eu fui escrota? Será que. Exato, e eu acho que essencialmente eu me identifico muito com a protagonista, muito porque ela é muito empática. Eu sinto que exatamente, ela pensa muito sempre no que o outro vai sentir com o que ela fez, ou então o que o outro sentiu com o que ela falou. E ela se julga muito, se cobra demais. E eu sinto que em partes isso é algo que eu faço muito, assim. E eu me enxergo muito nela e em tudo que ela passou, e eu acho esse filme maravilhoso. É que eu acho também que quando a gente é criança, a gente se sente muito injustiçado com as coisas. Porque eu estava comentando quando a gente foi assistir que, tipo, ai, nessa época tudo era mais simples. Mas eu acho que não, eu acho que na verdade tudo era muito mais difícil e complexo.
Porque quando você é criança, as suas relações sociais e todo o seu mundo são seus pais e os seus amigos da escola. E qualquer coisinha mínima parece um problema gigantesco. Tipo, no filme, ai, nossa, mas tem um menino que tá gostando dela, Uhum. sabe, da amiga, e aí ela descobre que o menino que a amiga gosta dela, e isso parece, tipo, o maior problema do mundo. E Não, é é com porque a a gente não. bolsa. É tipo, não, ela queria uma bolsa porque ela não tem uma bolsa pra usar. E aí a irmã dela não quer dar bolsa pra ela. E ela se sente desolada porque, meu Deus, eu não tenho uma bolsa que combine com a minha roupa. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que em partes ela. A. Qual é o nome dela? Taeko. É a A Teiko. Taeko, ela não se permite sentir. Não se permite, né? Ela tenta justificar os sentimentos dela, mas eu acho que, em parte, também, depois que a gente cresce, a gente entende muita coisa da nossa infância, acho que principalmente dos nossos pais, assim. Sim. Porque quando eu tava assistindo o filme, eu ficava, nossa, que ódio dos pais dela. Mas depois que eu refleti um pouco, eu fiquei assim, cara, puta, mas é muito complicado também, porque quando você é criança, você, tipo, você está dentro do seu mundinho ali e tudo pra você é, tipo, seus amigos da escola, e se você vai impressionar o garoto que você gosta e tudo. Mas aí também eu penso naquela cena que o pai dela, apesar de ser extremamente distante, de ser um pai, né, tradicional, que chega em casa depois do trabalho e vai comer, e é isso aí. Mesmo ele sendo, tipo, um pai muito bruto e que fez muitas escolhas questionáveis na criação dela, quando ela falou que queria provar um abacaxi, ele foi lá e trouxe o abacaxi pra ela provar. E não obrigou ela a comer depois que ela não gostou. Ele, tipo, ficou Ele falou, não, não come, você vai estar Vai com dor de passar barriga, mal, não é. precisa comer. Entendeu? Que eu acho que você vê também nessas coisas de que eles estavam tentando, de certo modo, do jeito deles, mas Aquilo lá, né? que. Todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez. Por isso que é um filme que tem que ver depois de adulto, cara. Assistam Memórias de Ontem, de mente aberta e coração aberto. É um filme fantástico, Duca. cara. Duca. 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 Muito bom. Esse e Sussurros do Coração, cara. Assistam.